Bom dia, igreja, bom dia você que está assistindo na sua casa, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações e que traga um vigor no meio do seu povo. Amém? Bom, o tema que a gente vai conversar essa manhã é judiciário sob julgamento, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá bom? E esse texto se encontra em Salmo 82, de 1 a 8, você pode já deixar sua Bíblia aberta ou então acessar, tá? Esse é o dispositivo. Eu vou começar contando uma pequena história. Quem aqui já se sentiu injustiçado alguma vez na vida? Várias pessoas, né? Eu também. Quando eu tinha 10 anos, eu morava em Pirassununga, interior de São Paulo, e eu me especializei em fazer pipa. Aprendi a fazer pipa, né, papagaio, e fiz uma bela pipa, juntei todas as moedinhas que eu tinha e comprei um carretel, né? Foi todo o meu dinheirinho naquele carretel. E aí eu fui para uma extremidade do bairro lá, onde não tinha muitas casas, nem fiação, e soltei toda aquela linha, né? E quase que eu não conseguia nem ver a pipa. Em determinado momento, eu estava ali feliz da vida, veio um rapaz assim, eu tinha 10 anos, esse rapaz devia ter uns 18 anos, ele passou por mim, arrebentou a linha, né, aquela barriga assim da linha, correu pelo chão, e eu ia correr para pegar a pipa, ele falou, se correr, apanha. E aí, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão mais velho, e eu tive que me recolher a minha insignificância ali, e ir embora para casa de mão vazia. E o sentimento que eu tive naquele momento ali foi de abandono. A quem eu vou recorrer? Quem poderia fazer justiça por mim naquele lugar ali deserto? Então, quando a gente se sente injustiçado, a gente pergunta a Deus, né? Até quando essa injustiça vai durar, né? Quem pode me ajudar nesse momento? E muitas vezes a gente se sente assim, sem chão, desamparado. Talvez você esteja se sentindo assim. Talvez o nosso país, nesse momento, esteja se sentindo assim. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Existe um Deus que está presente. Ele está no controle de tudo. E a mensagem dessa manhã, ela vai falar sobre essa segurança que a gente tem e que existe um momento onde Ele se levanta para julgar. Você não está sozinho, embora as circunstâncias queiram dizer para você ao contrário. Amém? Bom, o Salmo 82, ele é uma foto de um momento da história onde o povo de Israel estava passando por um momento de injustiça como nação. Então, esse Salmo tem mais ou menos 3.000 anos, e quando você lê o Salmo, é como se você estivesse ouvindo a notícia de hoje de manhã, como se você tivesse ligado ali a Jovem Pan, nada, né? Mas ouvisse as notícias que estão acontecendo, e você falasse, nossa, eu ouvi essa notícia hoje de manhã. E é um raio-x dessa situação do povo que eles estavam passando. O que aconteceu? Deus tinha levantado líderes, juízes, para estar sobre o povo e para fazer justiça sobre o povo. Então, Paulo vai falar muito sobre isso, que Deus levanta autoridades, sejam elas tementes a Deus ou não, para serem diáconos dele perante o povo, para fazer justiça. Então, essas pessoas recebem essa autoridade, mas não é para o benefício próprio delas, mas para abençoar o povo. E Deus tinha levantado homens diante do povo de Deus, e esses homens se corromperam, e eles beneficiavam mais os ricos, os poderosos, do que aqueles necessitados. E aí o povo entrou num caos social. A quem recorrer? Se a própria justiça, que deveria nos defender, agora pleiteia a causa daqueles ímpios, daqueles injustos. E aí o povo entrou num colapso social, e até aquele momento Deus ainda não tinha se posicionado. Mas a gente vai aprender uma coisa também nesse texto, né? Por que Deus muitas vezes demora a se posicionar? E você fala, e aí? Deus não está vendo o que está acontecendo com a minha nação, com as nações do mundo? Ele não vai fazer nada? Mas você não perde por esperar. No momento oportuno, Deus se levanta e Ele age poderosamente em favor do povo de Deus. Amém? Vamos ler o texto, queridos? Acessa aí sua Bíblia. Salmo 82, a gente vai ler de 1 a 8. A minha versão aqui é NVI, tá? E tem aí para você acompanhar. Todo mundo achou? Alguém quer que espere? Vamos lá? É Deus quem preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses,
Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, ela tem muito a nos ensinar como nação esta manhã, ela tem uma palavra de conforto para os nossos corações. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle das nossas vidas, que o Senhor está no controle da nossa nação. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações como teu povo, para que hoje haja um posicionamento da tua igreja em relação ao Senhor, e que nós possamos ver essa situação mudada nas nossas vidas e no nosso país e também no mundo. Senhor, ministra aos nossos corações, ministra aos corações daqueles que estão em casa, aflitos com toda essa situação que está acontecendo. Que eles tenham hoje, no final desta mensagem, a plena certeza que o Senhor está no controle, que nada está longe da tua vontade ou da sua ação, e que o Senhor, no tempo oportuno, agirá em favor do teu povo. Fala, Pai, aos nossos corações, é o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, quando o judiciário entra sob julgamento, a primeira coisa que a gente vai aprender desse texto aí, é Deus quem preside o julgamento. Veja aí na sua Bíblia, né, no seu dispositivo, o versículo 1. É Deus quem preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o juiz. Como assim? O que isso quer dizer? Né? Esse texto aqui, ele foi base para algumas heresias, algumas seitas, dizer que existem de fato deuses, né? Deuses pagãos. E a gente vai hoje conhecer esse texto e vai ver que não é nada sobre isso, tá? É muito simples, né? De que deuses ele está falando aqui? O fato é que em determinado momento da história, Deus se levanta e ele preside. Agora ele assume o controle no meio da Assembleia das autoridades. Então vamos ver o que significa isso aí no meio dos deuses. Ele é o juiz. Bom, a tradução dessa palavra aqui, tanto aqui no versículo 1 quanto no versículo 6, é Elohim, que traduzido significa deuses, né? Lá em Gênesis a gente vai ver isso, né? Quando Deus cria a terra, faz a separação, Elohim. Então essa palavra também pode ser traduzida como juízes ou como governantes. E a gente vai ver aqui no texto, né, no contexto, que Deus está falando de homens. Então, enquanto autoridades constituídas por Deus, quando Deus delega para uma autoridade um atributo seu, como do julgamento, né, estamos falando aqui de magistrados, de juízes, nesse quesito é como se essas pessoas fossem deuses, por estarem executando tarefas que são inerentes a Deus. Tá? Então, ele está falando aqui de autoridades e de magistrados. Né? Aqui na igreja, na IBM, nós temos várias autoridades. Então, enquanto autoridade, você tem essa delegação de Deus, né? E você recebe essa autoridade sobre o povo. Nesse sentido que o texto fala, sois deuses, né? Porque vocês se levantam entre o povo, têm autoridade entre o povo, mas não quer se referir nem a anjos, nem tampouco a deuses pagãos, tá? Apenas um ser humano investido de autoridade. Até aí tudo bem? Tá? Para ninguém achar que o texto aqui está amparando aí a existência de deuses. Só existe um único Deus, que é o nosso Senhor. Amém? Bom, esse Deus único, que governa sobre todo o mundo, ele foi colocado na nossa Constituição. Eu preparei um slide aí, se puder colocar. No preâmbulo da nossa Constituição está escrito assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade
e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, aí entre vírgulas, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, em última instância, quem está acima de todas as autoridades aqui no Brasil está aqui na nossa Constituição. Agora, isso está na letra, mas não está no coração. Então, está na Constituição, está na parede das instituições, por meio de um crucifixo, ali pendurado, né? Mas não passou disso para o coração de cada um de nós, para o coração das autoridades. Então, é sobre isso que a gente quer falar nessa manhã. Por que estamos vivendo um caos social? Por que o mundo todo está vivendo dessa maneira? Porque aqueles que foram chamados para serem diáconos de Deus, representantes dele na terra, para abençoar a vida daqueles que sofrem, dos fracos, daqueles que necessitam de ajuda, se desviaram desse relacionamento com Deus. E o resultado desse afastamento de Deus é que promoveu esse caos social. Então, o chamado essa manhã do Espírito para nós, para cada um de nós, é que nos voltemos para Deus. Que a nossa oração seja que as nossas autoridades se voltem para Deus. Então, procuramos salvadores, não é assim? Vamos lá para a frente do exército, vamos lá no Congresso, vamos aqui e vamos ali. E nos esquecemos, muitas vezes, de se voltar para a única pessoa que pode resolver o problema do nosso país, que é o nosso Deus. Então, quando ele foi entronizado de verdade no meio da sua igreja, do seu povo, a situação ao redor muda. Nós estamos indo pelo viés errado. Deus, por meio dessa situação que a gente está atravessando, está nos chamando de volta para o Senhor, como aconteceu com Israel. Vocês vão perceber que até o final dessa mensagem, o que Deus quis realmente, com todo esse processo, foi que o povo se voltasse para Ele. E o povo, de fato, voltou. O povo procurou, em várias frentes, uma solução para o problema deles, o problema da injustiça. Mas, no fim, eles tiveram que bater na porta do Altíssimo. Amém, igreja? Onde estamos batendo a porta? Onde estamos buscando ajuda? Achando que existe um Messias terreno que pode nos salvar dessa situação caótica, que existe um lado A ou o lado B, em cima, embaixo. Só o Senhor pode mudar a sorte dessa nação. Amém? Quando ele foi entronizado, não só na letra da Constituição, mas no coração das autoridades do nosso país. E a nossa oração como igreja é pela conversão deles. Imagina se um daqueles lados, eu não vou falar qual lado, recebesse Jesus como único e suficiente Salvador. Imagine se uma igreja avivada e ativa levasse o Evangelho a essas pessoas, de forma que essa pessoa recebesse a Jesus e confessasse Ele como Salvador. A mudança que haveria nessa nação. Nós não estaríamos apreensivos nesse momento, não estaríamos com medo, porque se um homem tem o Senhor no centro do seu coração, o povo está tranquilo. Não é assim, irmãos? Então, a primeira coisa que a gente aprende, né? Deus está presidindo esse julgamento, e Ele vai fazer justiça. Você crê nisso? Não vai passar despercebido diante dEle, mas é preciso que um povo que se chama pelo nome dEle retorne para o Senhor. Então, chegou o momento, né, um divisor de águas, onde Deus está separando os meninos dos homens no sentido espiritual. Há um momento, sim, de posicionamento, não partidário, mas um posicionamento diante do Senhor. Não dá mais para brincar de ser crente, ou ser religioso, ou simplesmente ativista. Chegou o momento onde nossa fé vai ser provada, como aconteceu na igreja primitiva, que era questão de vida ou morte. Você crê em Deus, Alice? Creio. Então você vai morrer por isso, né? Quantos de nós estaremos preparados para essa cruel decisão? Então, chega uma hora que haverá um posicionamento. E esse tempo está chegando, queridos, né? Aquele reino tão esperado, ele está às portas. E eu fico feliz com isso. Você fica? Ou você está tão secularizado que você esqueceu que Jesus vai voltar? Então, às vezes, essas situações vêm para a gente se lembrar que o nosso reino não é deste mundo.
Nós estamos aqui de passagem, com uma missão de pregar o Evangelho, levar muitas pessoas a aceitarem Jesus, para que nós possamos estar no nosso verdadeiro reino, reinando com Ele para sempre, num lugar onde não há choro, não há dor, não há medo, né? Um lugar onde o apóstolo Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Ele tem lá preparado para nós. Mas tão encantados estamos com esse mundo que a gente se esquece disso. E quando a gente se esquece disso, a gente se esquece também de pregar o Evangelho. A gente esquece também de testemunhar do Evangelho, porque está bom demais aqui. Mas aí Deus dá aquela sacudida, né? Ele tira o nosso chão e a gente lembra, de repente, que a gente não pertence a esse mundo. Amém? Bom, a segunda coisa que a gente aprende aí desse texto, né? Quando o judiciário está sob julgamento, Deus revela o motivo do julgamento e da punição. A gente ouviu aí essa semana, na semana anterior, que algumas pessoas foram presas por causa da sua cor, por causa da sua profissão, confundiram eles com alguém, com algum bandido, foi feito ali um relato por alguém, não é essa pessoa, e a pessoa passou vários anos na cadeia. Então, ali, a pessoa não sabia nem o motivo, e nem por que ele estava recebendo aquela punição. Com Deus não é assim. Ele revela o motivo e também revela as consequências daquele ato. Então, antes de julgar aqueles líderes, aqueles magistrados, Deus pontuou o que eles estavam fazendo. Deus confrontou o homem com erro. O profeta, queridos, tem essa obrigação. Ele confronta o povo com seu pecado, ele mostra qual é o erro e ele mostra o caminho da resolução do problema, o caminho do arrependimento. Então, podem ler aí os profetas, todos eles vão apontar para o povo qual era o erro e o caminho de retorno. E Deus está fazendo isso aqui com os juízes. Se vocês procedessem dessa forma, eu poderia absolver vocês, mas vocês insistem, década após década, em fazer a mesma coisa, maltratar aqueles para o qual eu levantei vocês para cuidar, para proteger. O texto diz o seguinte, do 2 ao 7 aí, você pode acompanhar se quiser. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Você já viu isso em algum lugar? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Aqui tem bastante coisa para a gente aprender agora, nesse momento. Então, assim, ele diz, vocês vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Esses homens eram conhecedores da lei de Deus, mas eles agiam como cegos, como se nada soubesse. Talvez você possa fazer alguma comparação com a nossa realidade. As pessoas estudaram, conhecem as leis, mas agem como se não houvesse lei. Já viu isso acontecer? Poxa, mas espera aí, por que eu estou sendo julgado? Por que o meu Facebook foi bloqueado? Não há lei? Eles andam como cegos. Sabe o que provoca cegueira nessas pessoas, queridos? É a falta de Deus. É uma cegueira espiritual, onde o que é errado passa a ser certo e o que é certo passa a ser errado. E a gente fica com esse sentimento de injustiça. Como assim? Será que pessoas que são crentes não estão vendo que isso está errado? Irmãos nossos que antes estavam caminhando com a gente, agora estão brigando por causa disso? De conceitos tão básicos da palavra de Deus. Eu lembro que quando eu fiz uma postagem me posicionando, né, coloquei no Facebook, imediatamente eu comecei a receber algumas mensagens no particular, né, algumas bem doloridas, né, e eu, por amor a essas pessoas, resolvi tirar minha postagem, porque a minha obrigação é pregar a palavra, eu não estou aqui defendendo o partido de ninguém, mas só achei que era a hora de eu dizer o que eu creio, porque vai chegar uma hora, queridos, que é inevitável você se posicionar. Não é questão de você tomar partido, mas de você dizer a quem você serve. E eu não posso chamar o errado de certo, nem o certo de errado. Então, me perdoe os irmãos que se ofenderam, mas eu sou um pastor, né? Eu preciso pregar a palavra, ainda que isso aí custe minha vida.
Então, há um momento que cada um de nós vai ter que se posicionar. Na igreja primitiva, eles tiveram que se posicionar, e alguns foram para a arena, pagaram com suas vidas. Então, esse chamado do Espírito é para uma igreja de adoradores que adoram em espírito e em verdade, que temem mais a Deus do que a própria morte. Então, esse é o momento que a igreja está atravessando. E esses magistrados, né, por se afastarem do Senhor, começaram a causar um caos social. Nosso país está vivendo um caos social. Estamos aí à beira de uma guerra civil, se nada for feito, né? Mas nós temos um Senhor que é por nós, queridos. Nós somos uma nação que teme a Deus, mas Deus está chamando essa nação para se voltar para Ele. Há de se ter um relacionamento mais íntimo com Ele, e não só um relacionamento religioso. Então, enquanto tudo vai bem na nossa vida, enquanto o Brasil estava caminhando naquela tranquilidade, muitos crentes se tornaram crentes nominais, mas agora começou a trombeta a tocar e chamar os verdadeiros adoradores. Há de se ter um posicionamento de cada um de nós, principalmente dos nossos joelhos no chão, né? Dos nossos jejuns e orações, né? Eu não digo que você tenha que fazer isso publicamente e ostentar que você está fazendo isso, mas lá na sua casa, no seu quarto, né? No secreto, você se posicionar diante de Deus, você clamar por essa nação, orar pelas autoridades. Eu vejo muitos crentes, né? Muitos de nós, detonando as autoridades publicamente. Isso não é bíblico. Nós devemos honrar as autoridades, porque todas elas foram instituídas por Deus, mas você pode se posicionar e dar nome às coisas. O que é certo, o que é errado, mas com amor, sem nunca agredir ou maldizer ninguém. Eu perguntei para uma pessoa, né, que estava dizendo que determinado governante era pedófilo. Eu falei, você tem provas sobre isso? Não preciso de provas, basta só o que ele disse aí na mídia, né? Eu falei, olha, a Bíblia nos ensina a temer as autoridades, a ter respeito pelas autoridades. Então, não é a conduta de um crente, de um servo de Deus fazer isso. Antes, coloca seu joelho no chão e ora por ele, ora pela nação, né, para que Deus faça um avivamento no meio do povo dele. Amém, queridos? Bom, por muito menos chamaram Jesus de ter blasfemado contra Deus, porque a gente vai ver lá em João 10, 34, 36, eu deixei o texto aí, se quiserem colocar. Jesus conversando com os judeus, eles acusaram ele de ter blasfemado, porque ele disse que era filho de Deus. E aí Jesus cita justamente o Salmo 82, né? Ele cita esse Salmo e diz, por qual motivo vocês querem me apedrejar? Por qual das boas obras que eu fiz, vocês querem me apedrejar? E eles falam, não, a gente não quer te apedrejar pelas boas obras, mas porque você, sendo um mero homem, diz que é Deus, que é filho de Deus. Então você blasfemou. Aí Jesus foi para a palavra. Olha, lá no Salmo 82, vocês chamam as autoridades de deuses, porque eles exercem atributos que são referentes a Deus. A Escritura está errada? Por que vocês podem chamar essas autoridades de deuses, e só porque eu falei que eu sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar? Veja a incoerência. E aqueles homens não tiveram como apedrejar Jesus naquele momento. Então, nós somos assim, 2 pesos, 2 medidas. Mas Jesus sempre se remeteu à palavra, e Ele sempre combateu as acusações com a palavra. Como você tem combatido essas acusações? Com a palavra? Você tem postado lá textos bíblicos que podem trazer luz ao que está acontecendo? Ou você fica só batendo boca com seu irmão, com aquela pessoa lá da mídia, sem trazer nenhum tipo de edificação para a vida dela, se tornando um igual a qualquer outro? Mas eu quero dizer uma coisa para você, você é luz, você é sal, você não deve descer a esse mesmo nível de falácias, querido, de narrativas equivocadas, mas deve se basear na palavra de Deus. Declara o que a palavra tem a dizer. Jesus não ficou batendo boca com aqueles homens, Ele, sendo Deus, declarou a palavra. Por que vocês querem fazer isso? Olha o que a palavra diz sobre isso. E aqueles homens ficaram calados, porque a palavra de Deus faz isso. Quando nós confrontamos, não há mais argumentos. Amém? Então, a segunda coisa que a gente aprende aqui, né? Deus, Ele aponta o erro e Ele diz qual será a disciplina, qual será a correção. Mas se houver arrependimento,
Ele também muda a sua decisão. E Ele dá sempre uma nova chance. Então, Deus quer dar uma chance para o nosso país também. Deus quer dar uma chance para o mundo, para que haja tempo das pessoas se converterem, para que as pessoas aceitem a Jesus. Mas, se o coração continuar endurecido, virá o julgamento, né? Ele se levanta e Ele, então, dá a pena. E aí a gente tem que passar por uma situação que poderia ser evitada. A gente não precisaria estar passando por isso, mas isso é uma decorrência de um povo que se esfriou a tal ponto que se tornou religioso e que aceita tudo que vem do mundão como sendo natural, né? Hoje o grande jargão das igrejas é nada a ver, não é assim? Pode vir, nada a ver. E a gente já não consegue ter um senso crítico e ver que algumas coisas não cabem ao povo de Deus. Amém, irmãos? Ok. O último ponto que eu queria abordar com vocês hoje, quando o judiciário está sob julgamento, o povo se rende a Deus. Aqui reside o propósito desse salmo. Por que aconteceu tudo isso? Por que Deus demorou tanto? Porque em determinado momento Ele se levantou para julgar. Porque em determinado momento Ele interferiu. Todo o propósito se resume no versículo 8. Vamos ler aí? Salmo 82, 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. A quem nós pertencemos, queridos? Cri, cri, cri. A quem nós pertencemos? A Deus. Essa declaração, ela é profética. Todas as nações pertencem a Deus. A gente acha que tudo está fora do controle e que Deus não está se importando com nada. Ele criou o mundo e abandonou. Não, queridos, Deus é um Deus imanente. Ele está vivenciando essa situação conosco, mas Ele está esperando também um posicionamento da sua igreja. Vocês vão para a mídia, vocês vão para a frente do quartel, vocês vão para a frente do congresso, ou vocês vão vir aqui, no altar, e se inclinar para mim, e voltar os seus ouvidos para mim. Vocês vão me tirar das paredes dos escritórios e da letra da Constituição e colocar o meu trono no seu coração, ou vocês vão continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, achando que eu estou alheio a tudo que está acontecendo, alheio a como vocês têm vivido esse relacionamento comigo. Então, hoje, Deus pede um relacionamento para a igreja, um posicionamento da Igreja do Brasil. Hoje, nós podemos declarar, né, como representantes aqui da nação, o nosso posicionamento diante de Deus. Esse último versículo, segundo Crônicas 7,14, ele fala muito sobre esse momento. E ele diz o seguinte, está aí o versículo, tá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Que palavra poderosa, queridos. O meu povo pode andar em maus caminhos? Sim, é o que o texto está dizendo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, os cristãos, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Trilhamos caminhos maus, queridos? Com certeza. Nos afastamos de Deus? Com certeza. Privilegiamos e respeitamos mais homens e instituições do que o próprio Deus? Sim. Confiamos mais neles do que em Deus? Sim. E sobre tudo isso nós temos que nos arrepender. Porque se chegamos a esse ponto que chegamos, é porque falhamos na caminhada, como igreja, como povo de Deus. Assim como o povo de Israel há 3.000 anos fez a mesma coisa. Mas Deus se levantou para julgar, Ele agiu e Ele chamou o seu povo de volta. E hoje Ele está fazendo a mesma coisa com o Brasil. E eu fui lá na manifestação, lá na Duque, e eu vi uma coisa impressionante. O povo está se voltando para Deus. Eu vi pessoas lá declarando a palavra de Deus de cima de um caminhão. Eu vi pessoas clamando a Deus ali na rua. Eu vi pessoas louvando a Deus. Eu vi pessoas compartilhando o pão ali entre os outros gratuitamente. Então, está acontecendo um mover. Isso é uma mostra aqui em Campo Grande, mas isso está acontecendo no Brasil todo. Então, Deus está de fato inquietando o povo dele e fazendo algo novo. Você está percebendo?
Então, queridos, nós temos que nos colocar no centro da vontade de Deus e ir atrás do que Ele está fazendo. E Ele está fazendo um renovo na nossa nação. Eu creio, de fato, que o Brasil é um celeiro de missionários para o mundo. E eu creio também que o inimigo não está contente com isso. Ele está se levantando, ele quer atrapalhar essa boa obra. Aqueles que outrora trouxeram missionários para nós, a Inglaterra, Estados Unidos, hoje estão recebendo missionários brasileiros. E o Evangelho está sendo pregado lá. E um renovo está sendo feito lá. E o inimigo quer atrapalhar essa boa obra. Mas hoje, como igreja, a gente pode se posicionar e falar: Senhor, nos perdoe. Nós queremos recomeçar. Nós queremos crer que o Senhor é que pode mudar essa situação. Não é presidente A, não é B, não é magistrado, não é isso, não é aquilo, não é exército. É o Senhor, o general dos exércitos. Amém, igreja? E eu quero convidar vocês, né, antes eu vou contar uma historinha, mas eu quero convidar vocês para dobrar o joelho comigo nessa manhã e nós nos arrependermos juntos, simbolizando aqui, né, como uma referência da Igreja do Brasil, clamando para que Deus se volte para nós, para que Ele se levante e assuma o governo do Brasil e do mundo, para que a palavra dEle seja pregada antes da volta de Cristo, para que muitos, inclusive os nossos familiares, partam com Cristo. Amém? Um homem estava andando na praia, você já deve ter ouvido essa história, e tinha muitas estrelas que a maré jogou na praia, e aquele homem se compadeceu daquelas estrelas do mar, e ele começou a pegar aquelas estrelas e jogar de volta para o mar. E ele se encontrou com alguém que vinha, e a pessoa falou: isso é loucura que você está fazendo, olha a quantidade de estrelas do mar que está aqui na praia, isso não vai mudar nada. E ele falou: para essa que eu estou jogando de volta, vai mudar. E aquele homem foi impactado com aquela palavra, e ele começou também a jogar estrelas de volta. E outro viu e começou a jogar também. Logo, era uma multidão jogando estrelas de volta no mar. E a diferença foi feita. Você deve pensar: poxa, num domingo de manhã, meia dúzia de pessoas, que diferença a gente pode fazer? Queridos, vamos começar a jogar a nossa estrela? E vamos começar a fazer diferença aqui? E eu creio que pelo Espírito, todo o Brasil pode ser impactado e começar um avivamento de verdade nessa nação. No momento que nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos a Deus e pedimos: Senhor, se levanta, o que o versículo 8 diz, se levanta, julga a terra, toma o controle. Eu quero fazer isso com você nesse momento. Queria convidar aqueles que podem, tá? Só os que podem se ajoelhar, tá? Eu vou me ajoelhar aqui também, e nós vamos orar juntos agora, clamando a Deus, pedindo perdão, reconhecendo o nosso erro e pedindo que Ele tome o controle novamente das nossas vidas e da nossa nação. Vamos orar?